Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Escalada Cast. E eu tô com um convidado especial hoje que é o César, que é o seguinte, deixa eu explicar pra você. Esse é nosso primeiro episódio que a gente vai fazer técnico, né? Eu quero sempre trazer umas pessoas técnicas aqui da nossa área. Eu quero trazer um profissional de contabilidade, um advogado tributarista, né? Eu quero trazer, sei lá, cara, um especialista, de repente, em e-commerce, coisas que envolvem a nossa área aqui. E o César, ele é um aluno meu desde 2020, e ó que coincidência, tem coisa que nem eu sabia que ele, né, falou hoje aqui. Ele me seguiu em 2020, ele é aluno da segunda turma do Escaladecom, vende no Mercado Livre, é importador, a gente vai começar falando disso, tá? Só que a especialidade dele é na parte logística, de projetos logísticos, né? E ele fez grandes projetos ali, participou da montagem do galpão da DHL, né? Trabalhou lá no projeto, que depois entrou a Nike, né? Nesse galpão, é a operação logística da Nike no Brasil. Fez também da Casas Bahia, um dos CDs das Casas Bahia. Ele fez toda a parte de projeto desse galpão. E ele vai trazer pra gente aqui como que funciona a parte logística, né? Tanto para grandes empresas assim e para empresas como as nossas, né? Que muitas vezes temos um galpão de 150 metros, de 200, de 500, de 1000. Como que isso é feito, né? Quando que existe a necessidade de colocar um sistema de WMS, de endereçamento, de porta-pallet, qual que é a importância disso? E eu falei até tava conversando com ele aqui em off, pessoal, que a gente tem aquela visão de que, cara, Mercado Livre, depois eu não preciso de galpão, porque uma hora eu vou mandar tudo pro full e tá tudo certo. Concordo com você. Só que uma hora que você encontra seu ponto de equilíbrio no Mercado Livre, que você aplicou o método enxuto, se manteve enxuto, achou o ponto de equilíbrio, você vai uma hora ou outra querer diversificar, aumentar a sua frente de venda. Porque é aquilo que eu sempre falo, o Mercado Livre é um meio, não é um fim. Você vai encontrar outras maneiras de empreender com aqueles produtos que você já tem, diversificar as distribuições, né? E muitas vezes, quando você vai para um e-commerce, por exemplo, você vai precisar de um galpão e vai precisar do conhecimento que você aprende na parte logística, né? Então eu quero trazer essa visão mais técnica para vocês e também falar da jornada dele dentro do Mercado Livre, que hoje ele é importador, tem alguns produtos com margem de 30% que ele traz de LCL, né? Fatura 100 mil, mas com uma margem, 30% líquida, uma baita de uma margem. E ele vai trazer algumas coisas aqui pra gente. Então, César, bem-vindo aí ao Escalada Cast. Se apresenta aí, o César, e você trabalha com o que hoje, César, além de vender no Mercado Livre? Primeiramente, obrigado, Diego, pelo espaço, né? Hoje, há um ano, né, eu trabalho como consultor. Eu ajudo as pequenas, médias e até grandes empresas aí no desafio da logística. Então, eu já me deparei aí com diversos problemas que a gente trata aí para resolver. Quantos anos na parte logística? Eu já tenho 20 anos de experiência, praticamente 20 anos de experiência em logística, né? Sou engenheiro mecânico, mas durante ali a minha faculdade ainda eu já entrei no ramo da logística e não saí mais, então me considero um profissional da logística. Mas dali é uma coisa que você já gostava ou você foi, sei lá, estagiar, curtiu e... eu acho que foi mais ou menos isso, né? Era uma área que chamava atenção, na época era meio moda. Se você pegar 20 anos atrás, todo mundo falava de logística. E eu comecei num estágio, realmente, numa transportadora americana aqui em Campinas. E de lá eu trilhei toda a minha carreira dentro da logística. Você deve ter visto uma evolução muito grande de 20 anos pra cá, né, cara? Porque hoje tá longe do que é um Estados Unidos, por exemplo, mas já tá um avanço. Por exemplo, agora você viu o Full, ele vai abrir lá em Pernambuco, né? O Mercado Livre vai abrir um Full em Pernambuco, o que vai abastecer aquela região do Nordeste, né? Sim. Você pega ali Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né? Tocantins, Maranhão, Sergipe, aquela parte toda ali vai ser abastecida. Isso é uma coisa que, se a gente catar no mapa do Brasil, aonde o Mercado Livre tem full, né? Por exemplo, o CD de São Paulo. Aí você desce aqui embaixo Santa Catarina. Você sobe em Minas Gerais, aí Bahia, agora subindo lá pro Nordeste. Já tava na Bahia Nordeste, mas subindo mais ainda agora. Você vê que uma hora, eu falei até isso nos stories, não sei se você concorda comigo, mas uma hora não vai ter mais barreira logística no Brasil, porque vai se conectar, né? Hoje tem a dificuldade. Hoje em dia, só de via aérea, de via terrestre ali, pra você cruzar o país lá pra cima e entregar. No passado, por exemplo, quando alguém comprava uma coisa da minha fábrica, às vezes levava, 27 dias pra chegar lá pra cima, sabe?
Hoje em dia tá mais rápido, né? Hoje em dia tem coisa direto pra lá, a logística tá mais eficiente, né? Você deve ter visto uma evolução muito grande nessa parte aí. Sim, sim, evoluiu muito, né? Primeiramente, né, quando eu entrei, era basicamente empresas brasileiras, né? E com o passar do tempo foi entrando as empresas multinacionais, FedEx, TNT, que agora são outras transportadoras. A própria DHL cresceu muito, né? Quando eu falo DHL, onde eu trabalhei, a DHL ela tem vários braços, né? Várias divisões. E a que mais todo mundo conhece, todo mundo está familiarizado, é a parte a DHL Express, que é a parte a empresa Courier. É. Então todo mundo foca naquela divisão, que é realmente, né, onde faz a simplificada, aí o pessoal conhece, né? Sim. E onde eu trabalhei foi na parte de armazenagem. Então a DHL Supply Chain, ela faz todo o transporte doméstico, né, dentro do Brasil e toda a armazenagem. Então grandes empresas contratam a DHL para fazer a logística. Do mesmo jeito que os sellers lá faz a logística pequenininha dentro até da casa dele, às vezes, da garagem, de um pequeno CD, a DHL faz para grandes empresas em larga escala. Um exemplo é Procter & Gamble, Unilever, a própria Nike que eu trabalhei. Sim. Então, grandes empresas contratam a DHL e ali soma-se, sei lá, há um tempo atrás estava mais de 1 milhão de metros quadrados sendo gerida pela DHL, 12 ou 15 mil funcionários, só essa divisão. Então, é uma parte gigante. E a parte de transporte também cresceu muito. Então, ele foi para esse lado do e-commerce, né, para abraçar essa demanda e também está fazendo bastante transporte. Porque o e-commerce, você catar de uns 15 anos para cá que teve um crescimento vertiginoso, assim, né? Porque no passado ainda existia, mas, pô, se a gente é pequeno hoje, se representa hoje 10, 12% de todo o varejo, imagina há 15 anos atrás era muito menos, né? Tanto que quando eu comecei no Mercado Livre, velho, qualquer coisa que eu colocava para vender, vendia. Na época da fábrica. Fabricava uma besteirinha ali, velho. Eu lembro até hoje, a coisa mais bizarra que eu já fabriquei, que eu falei assim, pô, duvido isso aqui vender, né? E vendeu pra caramba, é inacreditável. Quando eu comprei meu primeiro torno mecânico, a gente tinha um bastão que chamava bastão de liberação miofacial. Quando você tem nódulo no músculo, você cata esse bastão e é um rolinho. Você rola assim na perna ou no músculo, no braço, onde tem, e ele vai soltando as miofascias ali, né? Os nódulos que tem no músculo. E era um bastão que eu comprava na Rogue, no site americano. Ele era de borracha, mais dura, rígida. E eu lembro que eu fiz um de ferro. Eu fiz um recartilho na ponta, onde o cara segurava, e eu coloquei um rolamentozinho. E ele rolava aqui. Só que, cara, isso daí era ridículo de fazer, mano. Era coisa assim, besta. Que, na verdade, não era nem um rolamento. Era um tubo mais fino que encaixava no maior aqui, pra ele poder girar a ponta, né? E eu fazia aquilo. E aí eu falei, mano, eu duvido que isso aqui vai vender, porque eu gastava, velho, juro por Deus, era retalho, eu usava retalho, que era sucata. Falei, não, vou dar aproveitamento pra essa sucata. Comecei a fazer essa parada, anunciei. Aí no primeiro dia já vendeu. Daí eu falei, não é possível. Daí eu falei, vou colocar aqui um estoque grande, né? Vendeu tudo. Na primeira semana esgotou. Daí eu falei, velho, qualquer porcaria que você taca no Mercado Livre vende. Porque na época não tinha, né? Não era tão popular assim. Isso daí, quando eu criei esse produto, 2014, 15, que eu comprei o primeiro torno. E aí foi isso. Aí a gente vê que realmente... Você vê que quando o pessoal começou a engrenar mesmo na internet, tudo que você jogava lá virava, né? E, por exemplo, você falou de grandes empresas igual a DHL, a FedEx, né? A FedEx, ela é federal mesmo, né? Ela é do serviço postal americano, igual o Correio é do Brasil. E o Correio mesmo já foi considerado um dos melhores serviços postais do mundo, né? Já foi considerado o melhor do mundo, né? Mais eficiente, né? No passado, né? Não, hoje em dia, pô, você viu, na época do governo Bolsonaro foram 4 anos ali de lucro. Agora, o primeiro ano aqui já tomou um prejuízo gigantesco. Mas enfim, como que foi, por exemplo, na época que você começou lá, falando de 20 anos atrás, você falou que começaram a entrar essas empresas. E aqui a gente tem, eu não conheço muito, cara, você me corrija se tiver coisa muito maior do que isso. Mas, por exemplo, pelo que eu sei de transporte rodoviário, de frota, eu acho que a Braspress é uma das maiores, não é? Brasileira. A Braspress, aí tem a Jadlog não, a Jamef, né? Isso. Que também faz a nível Brasil, né?
Só que elas, assim, elas não têm galpões, né, logísticos, né? Elas só são mais de frota Isso. de rota ali, né? Tem essa divisão, né? As transportadoras, né? Então, eles têm os galpões, né, da transportadora, que são conhecidos como cross-docking. Sim. Porque é a mercadoria que chega e sai no mesmo dia. Exato. É só pra pôr em um lugar e... Isso. E, cara, nesses anos, né, essas transportadoras tiveram que se transformar. Porque lá no passado, quando eu comecei, era transporte de grandes volumes, né? Porque as empresas vendiam, aí ia para um distribuidor, ia para um supermercado, ia para um CD, outro CD que queria fazer ali o last mile, né, a ponta. Sim. E aí, para entrar nesse meio do e-commerce, eles tiveram que se transformar para receber essa demanda, né, de pacotinhos, né, virar todo mundo aí um Correios, uma DHL. Sim, Todo mundo fazia ali. A Braspress se adaptou bem, então ela conseguiu fazer comprando sorters. Sorter são automatizações, né, que vai para dentro dos cross-docking. É aquela que ele vai empurrando pra onde vai lá, né? Isso, automatizado, a pessoa coloca, vai induzindo as caixas e ele vai jogando nas rotas, né? É basicamente isso que acontece dentro de um cross-dock, né? Sim. A carga chega toda misturada e ela vai ser separada aí por rotas. E com certeza, né, nesses 20 anos a transformação dentro do transporte foi muito grande também, para acompanhar o que o Mercado Livre acabou puxando, né? Exatamente, Com isso que eu ia falar. parcerias, né, com grandes empresas. O Mercado Livre não começou sozinho no Brasil, né? Não. A DHL deu uma grande mão ali. Hoje ainda acho que é o principal No galpão parceiro da DHL, logístico. não é? O fulfillment aqui de Cajamar é no galpão da DHL, né? Ou é Isso. próprio do Mercado Livre? Então, O Mercado Livre você comprou uma época aí ou a Amazon comprou, né? Um da DHL. Né? o que acontece, né? O Mercado Livre, quando veio para o Brasil, em vez de se aventurar e correr o risco de quebrar, ele contratou a DHL, contratou a Seva, contratou as principais empresas aí de logística, né? E eles subcontratados, eles criaram a logística do Mercado Livre. Ao passar dos anos, o Mercado Livre foi internalizando isso. Então, fui bem amarrado com os prestadores, não foi nenhum golpe, uma facada nas costas. Foi bem amarrado, porque eu participei até dessa época, quando eu estava dentro da DHL. E Você estava na DHL quando o Mercado Livre entrou lá. abordou a DHL e falou assim, ó, DHL, a gente vai crescer 200, sei lá, 500 vezes. E todo mundo ficou assim, pô, mas será que é verdade isso? É na época que quem é mais antigo que tinha o CD ali em Louveira do Mercado Livre. O Mercado Livre vendia capinha de celular, vendia aquelas coisas. O Diego já começava a vender a parte fitness. Mas isso aí em 2016, 17... Aí foi quando começou o Full. 18. Porque o Full, ele começou, se eu não me engano, 16 ou 17. Isso. Porque eu tava no Meli XP na edição que o Full foi lançado. E pra você entrar no Full, você tinha que ir na Meli XP, preencher um formulário e você seria aceito, né? Eles avaliariam, igual é hoje, né? Só que na época não tinha no site do Mercado Livre. Era algumas pessoas muito seletas ali. E também não tava rodando perfeito igual Era uma roda, porcaria. Era uma igual roda porcaria. hoje, né? Quando liberou, cara, eu falei, nossa, isso daqui vai ser um... Aí mandamos um monte de coisa pra lá. Extravio, mercadoria que sumia. normal. Aí todo mundo começou a tirar. E eu não sei se você lembra no começo, mas eles cobravam. Logo no começo cobrava armazenagem. E a gente pensava, pô, vale a pena, né? Vamos mandar. E aí depois sujou tanto o nome do Full, todo mundo tirou. E aí eles isentaram a taxa. Ó, pode mandar de graça. Que era pra fazer clientela e depois monetizar em cima disso. E ficou por muito tempo de graça, né? Entendi. Exceto quando passava limite de prazo ali, que daí não tem como cobrar. Mas realmente, assim, com certeza foi o Mercado Livre que puxou aí foi. a transformação da logística do Brasil, né? E além dos centros de distribuição, do Full, né? O Mercado Livre criou esse conceito aí dos postos avançados aí, que são os cross-dockings dentro das capitais, né? Então, reduziu muito o prazo de entrega. Eu vejo uma coisa assim, o Mercado Livre, ele é muito inteligente, né? Eu até falei, eu costumo falar que a Amazon, né, ela pode passar o Mercado Livre, ela vai. Eu acho que vai passar o Mercado Livre como número 1. Mas eu acredito nisso pelo know-how, querendo ou não, assim, falando de plataforma, a Amazon tá anos-luz, né, cara? Você cata, em 1999, a Amazon já tinha o algoritmo de comportamento do consumidor. Já sugeria livro, já tinha one by click, né?
E o One Stop Shop, que é aquele... Você entra, tem tudo que você imagina. Naquela época ele já tinha essa visão de você comprar num clique e de você ser uma loja que vende de tudo, não era só livro. Naquela época era, mas depois ele começou a colocar outras coisas, né? O Jeff Bezos. E hoje o que a Amazon tem em caixa, disponível em caixa, pô, você compra no Mercado Livre, né? Então é uma coisa que a gente vê que potencial eles têm. Só que o Mercado Livre, ele escolheu o mercado brasileiro para se consolidar. Então, pô, é uma empresa argentina, tem no México, tem no Chile, né? Tá aqui na América Latina. Só que o Brasil representa 60% do market share deles. E, pô, Brasil, cara, não só o market share, mas como toda a receita dele, a maior parte da receita é proveniente do Brasil. Eles sabem da importância que aqui tem. Só que é um país difícil de lidar. É um país onde muitos penam para crescer, né? Até Magalu, que é uma empresa brasileira, tá numa situação complicada na parte de 3P, que é de marketplace. Não tá com um resultado positivo, mas é difícil chegar onde o Mercado Livre chegou. Outras, né? Shopee quebrou em um monte de país, né? Na Europa, quebrou na Ásia, quebrou na própria Índia, né? E no Brasil conseguiu sobreviver porque entrou com uma estratégia agressiva, mas não dá lucro, né? Não tem lucro operacional. E o Mercado Livre, pelo contrário, o Mercado Livre é lucrativo, é número 1 do Brasil e é uma empresa com a cara brasileira, velho. Né? A gente, assim, eu acho que a gente tá no meio do Mercado Livre, a gente sabe que não é brasileiro. Mas o cara que vê na rua chama Mercado Livre. É uma empresa amarela, azul, né, branca, ela é a cara do Brasil. Então, quem olha aquilo acha que é brasileiro. Você vê aquele monte de carrinho amarelo passando, porra, é Brasil, é do Brasil isso aqui, sabe? Então, ela tem muito a cara do povo, conversa com a cultura, né? Até a posição política do Mercado Livre, se você pega na rede social, ela é mais inclusiva, né? Mais a cara, né, da progressista aí. Então ela é feita para isso. Só que eles são muito inteligentes porque eles perceberam uma coisa. Depois que eles conseguiram conquistar ali o coração da população, de certa forma, eles entraram no mainstream com o Big Brother, naquela oportunidade que teve com o escândalo da Americanas. Então, pô, quem que a gente vai pôr no lugar? O Mercado Livre entrou. Ali já deu um gás. Aí entrou o Marcos Mion, que tava hypado como garoto propaganda, né? Aí, desde então, desde 2000 e... Quando que recebeu o primeiro aporte? Acho que 2018, que o Mercado Livre recebeu o primeiro aporte logístico e agora 15 bilhões para logística destinada ao Brasil. Porque a ideia do Stélio Toldo lá, que é o dono, né? Um dos donos lá, a ideia dele é unificar a América Latina. É fazer com que hajam transações logísticas e de moeda financeira, venda, em todo o país. Você quer comprar do Chile, você compra. Você quer vender pro Chile, você vende. Né? Por exemplo, é o primeiro marketplace que tem a frota de avião, né? Porra, são o quê? 5 aviões próprios do Mercado Livre. Nenhum outro tem isso daqui no Brasil, nem a própria Amazon, né? Só que a Amazon tá anos-luz em relação à automação logística. O galpão da Amazon, você deve saber muito bem, pô, é quase o tamanho de uma cidade lá na Flórida, né? É o tamanho do gigante lá, numa região logística, e o negócio funciona sozinho. É robô, é algoritmo, é tudo. O Mercado Livre agora começou a automatizar com os robozinhos, mas ainda tá longe de ser o que é uma Amazon. Eu acho que é difícil segurar a Amazon, mas por que eu acho que o Mercado Livre foi foda? Porque eles perceberam que no Brasil a barreira é logística por conta da extensão territorial. A gente não tá falando de um país tipo Portugal, que é minúsculo, ou, né, países pequenos aqui como Bolívia, Chile, Argentina não, porque a Argentina é grande. Mas são países, o Brasil é muito grande. E ele sabe que tem demanda Nordeste, que tem demanda Sul, Sudeste, e ele quer unificar isso. A preocupação dele sempre esteve na questão logística, né? Tanto que o primeiro gargalo do Mercado Livre foi o quê? Correio. Correio foi o primeiro gargalo. O Mercado Livre começou a patinar quando o Correio parou de dar conta. Velho, eu lembro até hoje quando criaram o Mercado Envios. Você vende no Mercado Livre desde quando? 2021. Então você já pegou muito... Eu entrei na época que eu tinha que ir no Correio, pegar a fila, postar, pegar o código de rastreamento, mandar pro cliente e cobrar o frete do cliente ainda, do valor que deu. Não existia Mercado Envios. Esse negócio de etiqueta não existia. Na verdade, pegando um gancho aí que você falou dos Correios, né? O Mercado Livre, quando ele, nesse comecinho, quando ele bombou, ele virou rapidamente a maior conta do Correios. Aí o cara tava conversando ali de igual para igual pro Correio. E aí, o que a gente vai fazer? O Correio, eu tô fazendo aqui. Aí o Mercado Livre, peraí, deixa eu
deixa eu ver aqui, quanto que eu tô pagando pro correio? Há tantos Exatamente. milhões por mês. Com isso eu consigo contratar, pelo menos para Grande São Paulo, contratar um CD ali, um cross-dock, né? Contratar uma área, colocar minha carga ali e distribuir. Foi aí que surgiu o Mercado Envios. É. Junto com o DHL, junto com as empresas que E, tinham cara, esse know-how. Aí foi exponencial. Foi. Porque E ele começou em São Paulo, foi pro interior, começou não, é. aí espalhou. E os pontos de envio que o Mercado Livre fez foi muito inteligente. Só que, por exemplo, isso eu lembro até hoje. Isso aconteceu por um gargalo do Correio. Porque Isso. o Mercado Livre virou a maior conta. E você sabe, por exemplo, o Correio, ele é federal. Só que as agências do Correio, elas são filiadas, né? Aham. Você pode ter uma agência do Correio. Qualquer uma pessoa tipo pode uma ter uma franquia, franquia. É uma franquia. Então você pode comprar uma franquia do Correio. Mesmo você sendo uma pessoa física, você vai ter uma empresa e vai comprar uma agência do Correio. Apesar de você servir ao Estado, ela é sua, ela tem que dar lucro e tal. E eu lembro até hoje, porque eu tinha contrato com 2 agências do Correio. Aquela da Martim Francisco, né? Ah, não, você não é de Santo André, né? Mas uma da Martim Francisco e uma da... como que chamava? Da Maria Goretti. Eram 2 agências. E elas passavam na minha empresa pegar mercadoria. O caminhãozinho passava do Correio pegar lá. Isso antes de ter o Mercado Envios, né? Eles passavam pegar. Já tinha contrato com eles naquela época, né? Por conta do volume. Só que depois de um tempo, quando saiu o Mercado Envios, velho, acabou as agências de correio. Você ia lá, velho, era um cantinho, porque você não pegava mais fila. Porque já tinha etiqueta, você ia numa portinha lá na agência, largava a caixa lá, eles bipavam e já dava entrada. Você não precisava mais assinar nada, levar etiqueta, não precisava mais disso, né? E o que aconteceu? Eu lembro que até hoje, eu falei com as donas, eu tinha o contato das 2 donas, né? Eram 2 mulheres. A Neide, que era de uma, e a outra, que eu nem lembro o nome dela. E eu falava com elas, falava, Diego, cara... a gente hoje, 80% da receita vem do Mercado Livre. Não vem mais do cara que vai postar um serviço postal, mandar uma cartinha. Cara, esse bagulho de cartinha acabou. Ninguém mais mandava conta de luz pela... Beleza, algumas concessionárias enviavam ainda. Mas você pega por aplicativo, você pega no celular, você recebe no e-mail. Ninguém mais ia postar carta pra alguém, entendeu? Isso daí ficou ultrapassado. Né? Então, elas falaram, velho, não tem como, o Mercado Livre hoje dominou, só que o repasse era muito pequeno. Ela falava, cara, o repasse do Marketplace, ele é muito baixo, entendeu? E o Mercado Livre esperto também ganhava em cima. Ele tinha o repasse, por exemplo, quando a gente pegava a etiqueta do correio do envio do Mercado Livre, a gente tinha o valor do frete. E aí o correio cobrava de mim, por exemplo, entre aspas, R$7. Só que o Mercado Livre cobrava 18 do cliente. A diferença ficava pra ele, entendeu? Então o Mercado Livre sempre ganhou em cima disso também. Mas eu lembro que começou o gargalo aí, porque a frota do Correio não dava mais conta. Começou a ter um monte de atraso, greve, etc. E foi a época que o Correio tava meio que pra ser privatizado, na época do Bolsonaro. E aí foi uma briga entre o Mercado Livre comprar o Correio e a DHL. Que a DHL entrou na disputa pra comprar também. E acabou não sendo vendida e tal. Aí o Mercado Livre, dali em diante... foi atrás pra abrir a própria logística, né? E fez muito bem feito, né? Pô, Hoje melhor coisa que fez, né? é o diferencial deles, né? Do Mercado Livre. E tá entregando em 24 horas em todas as capitais. É um desafio. Eles entregam em 48 horas, se eu não me engano, em 72% de todo o Brasil, cara. É uma entrega muito rápida. E aí eles foram inteligentes, porque eles sabem que hoje você paga até mais caro num produto pra receber no mesmo dia. Né? Quantas vezes, pô, eu quero um bagulho pra amanhã. Eu não quero pra daqui uma semana. Só que o pra amanhã, quando você filtra lá, chegará amanhã, custa mais caro. Só que você vai lá e compra mesmo assim. Porque você fala, eu quero que chegue logo, quero receber amanhã, né? Eles perceberam isso, né? É isso aí. E dominando a logística, você domina tudo. Antes da gente entrar na parte que eu quero que você fale das grandes logísticas, dos desafios e tal, fala pra mim, cara, quando que você começou a vender no Mercado Livre? E o que despertou o interesse ali? Porque hoje você é importador, tá trazendo container, fatura 100 mil, mas com uma margem muito alta, né? Como que foi essa ideia aí? Parte da culpa é sua, viu, Diego? Culpa boa, então. Porque eu tava ali, né, trabalhando no CLT, bem estabilizado, e tomava os puxões de orelha do Diego, né? Pô, você tem que ter uma segunda renda, você tem que fazer alguma coisa pra você. E a minha esposa é professora, trabalhava meio período, né? Então tinha uma flexibilidade ali de agenda, de horário. E aí a gente conversou, ela gosta muito dessas coisas, né? A gente conversou, vamos vender aqui?
E começou a vender uma besteira, igual você falou. Eu recebi um produto errado no Mercado Livre lá, eu comprei um, veio 10. Aí eu falei pro Mercado Livre, ó, eu quero devolver, né? Não quero ficar com isso aqui. Aí ele, não dá pra devolver, pode ficar. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer com esse produto aqui? Aí eu anunciei, pessoa física mesmo, aí começou a vender. Eu falei, nossa, mas vende assim fácil. sem termômetro, nada. Na verdade, aquilo lá serviu pra liberar o termômetro. Minha esposa também vendia algumas coisinhas, assim, óleo essencial, e a gente começou a vender. E eu falei, nossa, é legal isso, né? Vou buscar fornecedores. Aí eu comecei a trabalhar com brinquedos, que acho que é uma baixíssima barreira de entrada, você conhece bem. Sim. Mas nessa época você já me seguia ou não? Já seguia. E aí vendeu bem e tal, mas a concorrência... Aí quando eu abri o MEI e abri o CNPJ, aí já começa a pagar imposto, já não dá mais para brigar com os vendedores. Eu posso até falar aqui da Buba, né? Sim, não, Buba não tem preço. Você conhece. Não tem preço. E até vende direto agora no Mercado Livre. Vende, mas muito. Mas é aquele negócio que a gente sempre conversa, né? Que você sempre fala, né? É correr atrás de produto sempre, né? Não pode ficar estabilizado. E aí você foi além porque você começou a importar. E aí eu falei assim, ó, não dá... Produto de irrigação, você falou, né? Não dá para trabalhar com o fornecedor nacional aqui, tá saturado. Não é saturado, né? É muito apertada a margem. E aí eu fui atrás de importar. Aí eu fiz um curso, comecei a importar. Você entrou na segunda turma do Escaladecom? Segunda 2020 turma. Lá. Eu tava na fábrica ainda, né? O parceiro meu era o seu sócio lá. Quem? Que seu sócio que trabalha com você? Max? É Max? Ah, tá, legal. Da hora. Ele era da mesma turma lá, no mesmo grupo do WhatsApp. Verdade, Max era dessa turma. Turma 2, verdade mesmo. Aí eu comecei a pensar no que eu vou fazer para ter mais margem, fugir dessa concorrência. E sempre com muita tranquilidade. Eu trabalhava CLT e tal, né? E aí eu comecei a ver... Não tinha aquela pressão, Não tinha pressão, né? E eu falei assim, vou trazer simplificada, que é mais fácil. Mas é a mesma coisa, né? Eu sou muito conservador. Então, dá para trazer? Dá. Mas existe um risco, né? Você vai pôr o dinheiro, vai chegar e tal. Eu não achei nenhum produto que eu ficava à vontade de trazer pequeno, né? Tem que ser pequeno para trazer uma simplificada leve para não onerar o frete aéreo, né? E aí eu fui direto na Marítima, nos containers compartilhados da vida, comecei a trazer. Gastou quanto no primeiro container? Nossa, acho que o primeiro foi 20 mil. 20 mil. Já tinha um caixinha que era... Sim. Tinha suado ali para ganhar aquele dinheirinho ali, porque eu comecei a uma vender. margenzinha apertada, depois... Dos produtos nacionais. Isso que é bacana, cara. Que eu falo pro pessoal bastante, assim, o produto chinês, ele é uma porta de entrada. Hoje, por exemplo, você falou que quando você começou lá, a margem espremida, porque realmente, né, você tinha comprado o fornecedor mais aberto possível ali. Mas hoje em dia tem muito produto chinês com margem boa, ainda mais quando você aproveita sazonalidade, quando você aproveita produto de hype, né? Mas naquela época era mais difícil identificar essas coisas ali, era mais complicado. Mas você fez certo, isso aí é uma... eu não tinha muito tempo também, né, Diego? Então, como eu estava trabalhando, não tinha muito tempo ficar pesquisando. Exato. Hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho um pouco mais de tempo. Mas daí você já consolidou a importação. Entre aspas, né? Porque eu também faço a ponte aí com meus trabalhos de consultoria, então eu tenho um pouco de tempo, mas também não é 100%. Lógico que agora eu estou naquela fase que já estou indo atrás de contratar uma pessoa para fazer a parte operacional. Mas hoje, cara, assim, você tem a sua consultoria, você saiu do CLT, depois a gente vai falar dessa parte. Só que você, então, hoje, você vive de Mercado Livre ou não? Vive da renda do Mercado Livre? Mercado Livre e consultorias, né? Eu mesclo os dois. Como o Mercado Livre não tem horário, eu posso trabalhar qualquer hora do dia. Então, durante o dia eu faço reuniões, eu faço visitas. Legal. E você manda tudo pro full? E o meu material tá no full, vendendo. Eu tô aqui e ele tá ali vendendo. Aí você falou que você tem um desafio hoje de capital de giro, capital né? Que chega o container e muitas vezes dá ruptura porque o outro ainda não chegou, né? Você tem que pagar lá a China. A gente sabe como que paga antecipado lá e tal. Mas é bom, porque quando você importa, cara, você abre uma série de opções ali que muitas vezes no mercado interno você não vai ter e não com aquela margem. Só que você tem que olhar para algo diferente, igual você. Você foi buscar algo mais diferenciado do mercado, né? Isso. Que aproveita uma sazonalidade, mas isso é muito bom, isso é bem legal.
Isso é bem Isso, legal. é o que eu tentei fugir. Como é muito longo o período do marítimo, então eu fujo dos produtos de hype, né? É. Porque o meu medo é, tá vendendo muito esse produto X agora. Só que eu vou comprar lá, vai embarcar 2 meses e meio, né? Pra chegar aqui. Até lá, algum chinês já trouxe um produto muito... Vocês, É. né? Que são muito mais rápidos do que eu, que compra direto Não, dos mas dependendo fornecedores. do nicho, cara, a gente não tem interesse. Se não É. é um produto de hype, que ele vai ter um pico elevado. Se já é um produto que já tá na temporalidade, e a gente muitas vezes não tem interesse, não. Né? Falando de estratégia de venda no atacado. Uhum. Agora, para importar para venda própria, aí é legal diferenciar, sim. Aí tem bastante coisa. Legal. Mas legal, cara, da hora. Que daí você tem essa alternativa. Começou ali na brincadeira e acabou virando uma fonte de renda boa, né? É. E você tira dinheiro do Mercado Livre hoje pra você, dessa margem, ou deixa tudo no caixa Não, pra ir... eu tiro o mínimo possível. O ano que vem eu pretendo tirar um pouquinho mais, mas eu tiro o mínimo possível porque até a legislação obriga, né? Então eu tiro ali o dinheiro para... Colabore, né? É. Legal. E vamos lá, agora falando da parte que é a sua especialidade máxima aí, mais de 20 anos trabalhando com isso, como que é, cara, você... Um galpão logístico, né? Você cata o galpão, vão aberto ali, né? Chega um fundo, cria o galpão, levanta, entra uma empresa pra lá. Uma empresa contrata um serviço de consultoria. Qual foi o maior galpão que você fez hoje? 40 mil metros, você falou? Ou mais? Então, enquanto eu estava na DHL, eu trabalhava muito com operações menores. É lógico que... Porque eu era mais do setor farmacêutico, então... É lógico que a DHL também tem galpões grandes, mas quando eu entrei na Casas Bahia, aí ali A Casa Bahia foi fora de é o série. latifúndio dos armazéns lá, a gente brinca, porque eles armazenam geladeira, máquina de lavar, sofá, então... Linha branca ali. Cara, é muito volumoso aquilo lá, para você vender bilhões igual eles vendem, e com um produto nesse Perfil, nesse né? perfil, cara, é muito espaço. Então, a Casa Bahia, aqui em São Paulo, né, eu não participei da implementação, mas eu trabalhava ali no CD, em Jundiaí tinha 240 mil metros quadrados, se não me foge a memória. Aí, no Rio de Janeiro tinha mais 2 CDs lá grandes, acho que 100 mil cada um, se eu não me engano. E, cara, no Brasil inteiro tinha 1 milhão de metros quadrados. E na época, estava pós-pandemia, super lotado todos os CDs. A Casa Bahia fez um grande estoque nessa época. E a pandemia foi vantajosa ali, né? O povo tinha bastante dinheiro, né? Por causa das políticas do governo. E nessa época, eles viram uma oportunidade de abrir um CD em Extrema. E Extrema, todo mundo sabe, né? Tem a questão de impostos. E lá eu trabalhei num CD da partir do zero. Então, chegamos numa incorporadora. O de Extrema. O de Extrema. Então, chegamos lá, era legal. É muito motivador, né? Pra Você quem fez trabalha. desde o comecinho. Chegou na incorporadora. Cara, chegou lá, era terraplanagem, tava. Ah, tá. Não tinha nem levantado ainda. Não, tinha morros, né? Tá. Era... E aí, por exemplo, ele foi feito já nas requisições da Casa Bahia. Isso. Por isso do contrato atípico de 30 anos. Né? Eu não lembro muito assim, a questão do contrato. Mas era Mais 10 anos. mais de 10 anos, acho que 10 anos. Mas o CD mesmo em si foi feito para a Casas Bahia, conforme o nosso projeto, do jeito. Mas é um CD muito versátil, né? Eles já fazem esperando que um dia a Casas Bahia saia de lá, entre uma outra empresa. E lá em Extrema, quem vai em Extrema, passa ali na estrada, sabe que a cidade é toda cheia de montanhas, né? Mas logo vai ficar plana de tanto CD que tem lá. Mas também é assim, galpão é galpão, né, cara? É um caixotão com o pé direito alto. O que muda é mais o layout interno, né? Isso. A hora que estrutura corredores e entrada, saída. Esse é o estudo que o especialista de logística faz, né? Sim. Então, imagine que ali é uma caixa de 45 mil metros quadrados, né? E tem um perfil diferente de produtos que entravam para armazenar lá. Por exemplo, tem a linha branca, que são racks, né, blocados no piso para ganhar Então, densidade. por exemplo, tem o cálculo também de quanto peso você pode alocar no metro quadrado, né? Porque você vai verticalizar o negócio, né? Esses CDs já fazem assim com 5 toneladas por metro quadrado,
uma tecnologia Não, top que você já consegue colocar ali peso que qualquer você tipo de estrutura. E também tem porta-pallet, né? Tem estruturas, às vezes, que exigem uma diferenciação. Né? Hoje em dia, a linha branca usa muito clamp, né? Que é aquelas empilhadeiras que abraçam. Então, tinha Sim. a área ali que era de piso. E, cara, o que é mais assim, legal, né? De um projeto desse tipo é quando fica pronto, né? Você vê... Era um desenho, né? De um arquiteto, igual fazer uma casa que você está Sim. vivendo. Que você desenhou. Que a gente desenhou. Lógico que ele fala, não, aqui vai ter um escritório porque é padrão, né, do Sim, condomínio. Mas eu falei, mas eu quero escritório assim, assim, assim. Beleza. Ele vai lá, desenha e depois entrega do jeito que a gente Faz o pediu. projeto no AutoCAD. Tem versão 3D do projeto também ou não? Tem. Só 2D? Normalmente eles fazem, né, pra vender ali, né? Mas o projeto arquitetônico vem deles, Sim, né, em AutoCAD. E aí a gente, né, eu ali na função da Casas Bahia na época, fazia parte do AutoCAD dos equipamentos, né? Legal. Onde vai ficar o recebimento, Sei que as montava linhas isso aí. de checkout. Quanto tempo deu a implementação Cara, do início que tava lá na terraplanagem até a Casa Bahia entrar? Você participou do isso projeto. é impressionante, cara, porque foram 8 meses. Ô, louco, Impressionante. nossa, velho. Ali foi uma tecnologia de construção tilt-up, que chama. Como? Que é tilt-up. Tilt-up. Eles fazem a parede deitada do armazém, e aí vem um guindaste e sobe ela. Então, as paredes do armazém já servem como estrutura de como se fosse um pilar, né? Mas ela é tipo pré-moldada? Pré-moldada na hora ali no piso. Caralho. E nesse armazém ainda teve 2 problemas. Tinha uma passagem de um linhão de alta tensão, que o engenheiro lá falou, não, isso aqui fica tranquilo. A gente só coloca ali pro lado. Eu falei, cara, não me parece ser tranquilo transferir um linhão de alta tensão. E realmente atrasou um pouco, mas ainda conseguiu cumprir. E do outro lado do armazém, eles encontraram uma pedra gigantesca que teve que demolir com dinamite e tudo mais. Tá. Então, No solo? No solo. Então teve 2 problemas ali encontrados e mesmo assim... Já passei por isso. Atrasaram Construção de casa. Do Lenk lá, mas aí. Tem que fazer o muro de arrimo no final com as pedras que estavam no terreno. Então, aqui tem bastante pedra. E é absurdo o tamanho da pedra que foi. Foi uma explosão ali. É que era uma área... não tinha nenhuma residência perto, então eles jogaram uma bomba grande. Pô, ali. impressionante. 8 meses para fazer tudo isso E daí. em 8 cara. meses estava pronto o armazém. Aí, conforme eles iam terminando, a gente já entrou com a parte de infra. Então, como o armazém era novo, antes até da entrega, Já a tava gente pronto, casou né? os cronogramas ali Sim. e conseguiu já entrar com a Já infra. tava tudo. Quando do o jeito. armazém ficou pronto, a gente já estava pronto para operar. Então, foi assim, fantástico. Foi rápido ali, né? Pra implementar. Pô, legal. Quantos metros quadrados tinha esse daí? Esse 45 mil. 45 mil. Bacana. Era mais ali para atender o estado de São Paulo, para também assumir um pouco de um ganho fiscal lá. Sim. Depois eu quero que você fale, que você falou que acabou se especializando nessa parte tributária ali, né? Depois eu vou perguntar umas coisas pra gente entender melhor. Tá. Mas isso é legal, cara, porque esse ano da pandemia foi bom. Porque você falou que eles lotaram os CDs, estoque. Sim. Mas, velho, a taxa de juros estava quanto? A Selic estava em 2%. Isso. Em 2020. Entendeu? Então, o crédito, o custo do capital estava barato, né? Hoje em dia, a Casas Bahia, por exemplo, declarou lá 4 bi de prejuízo no ano passado, mas porque olha como, pô, taxa de juros já 13% aí de Selic, né? Fora os juros bancários ali e tal. Você não consegue repassar isso no produto, né? Eles estão passando por uma reestruturação gigante. Lá tem um novo CEO que entrou, o cara veio da Movida. Ele fez até um pronunciamento aí semana passada, mostrando tudo que ele está fazendo. Eles têm um desafio grande lá. Quem está mordendo bastante parte, voltando ali no começo da história, é o Mercado Livre, né? O eletroeletrônico, a parte de... Não a linha branca, né? A linha branca, o Mercado Livre, ele avançou, mas pelo que eu sei, parece que ele já deu uma pequena recuada, porque a logística ali é totalmente diferente. Entregar geladeira, entregar máquina de lavar... É melhor deixar para quem tem experiência. Da área, né? Porque a linha branca, essas empresas como a Magalu e as Casas Bahia,
eles têm tanto a 1P quanto a 3P, né? Estoque próprio e o Isso. marketplace, né? Isso. Então já sai do estoque deles, né? É diferente do Mercado Livre, que... O Mercado Livre hoje em dia tem coisa de estoque próprio, mas não é feito pra isso, né? Se quiser entrar nessa, não vale a pena também, porque, velho, não tem como, né? Não é burrice dar um passo pra trás. A estratégia dessa nova reestruturação que eu estava escutando é realmente isso, é voltar para de onde eles surgiram, que é a linha branca, coisa volumosa, que eles já tenham o know-how para fazer isso. Exato. E entregar a linha branca em qualquer lugar do Brasil, inclusive áreas de risco, né? Favela, lá no norte, áreas ribeirinhas, né? Foi um dos projetos que eu trabalhei lá também, foi a abertura do CD em Manaus. Ali, a parte fiscal pega muito, é como se fosse outro país. Então, exporta para Manaus e ali de Manaus ele vai entregar em casas, assim, isoladas até. Sim. Então, é um desafio. Bacana. Vamos ver, por exemplo, na realidade deles ali, um cara que tem um galpãozinho de uns 500 metros quadrados e ele tem um volume de vendas ali, por exemplo, no Mercado Livre são mais ou menos 1.000, 1.200 vendas por dia. Só que a gente tá no full. Então a gente uma vez por semana ou duas recebe mercadoria, etiqueta tudo e manda pra lá, né? Só que a gente tem a parte da distribuidora. Tem a 25 atacadista, tem a Dax, né? Tem as duas distribuidoras. E aí exige o estoque físico. Por isso que a gente tem galpão, porque senão eu nem precisaria ter. Eu precisaria ter um lugarzinho pequeno para receber e despachar, entendeu? A gente tem então acontece isso. Para uma pessoa, eu costumo falar para eles, igual eu falei no começo do podcast, quando ele crescer, ele não vai querer crescer no Mercado Livre, porque você passa do ponto de equilíbrio, começa a ter prejuízo, né? Entre aspas, começa a enxugar muito sua margem e você vai buscar expandir a frente de venda, que muitas vezes exige o estoque físico. Como que uma pessoa com um galpãozinho de 300 metros, por exemplo, você quando presta uma consultoria, eu vi lá na proposta, né, o pessoal, porque pra quem não sabe, quando eu entrei de sócio numa empresa de fulfillment particular, que eu já não sou mais sócio dela, o César que ia fazer a implementação pra gente. A gente chegou a fechar a consultoria, paguei uma parte, depois acabou não dando porque eu saí da sociedade lá por problemas operacionais. Mas ela é dividida em 3 etapas, né? Que seria a primeira etapa ali mais do diagnóstico, né? De entender como que é a empresa hoje, como que trabalha. O segundo é a parte de implementação, que seria, entendeu aqui, montar o layout, ferramentas necessárias e equipamentos necessários, né? E por último, o Go Live, que é o acompanhamento e mais o negócio funcionando mesmo, né? Você acha, por exemplo, em que momento uma empresa precisa começar a pensar na estruturação logística? E a gente sabe, dá pra fazer no começo sem WMS, você tendo um hub integrador, como o Maggi5, o Ideres da vida e tal. Mas em que momento já é necessário a pessoa começar a pensar para evitar erros, para otimizar a logística dele, mais ou menos assim, número de venda, etc. Faturamento. Não, legal, Diego. O que você fala da sua realidade, às vezes não reflete a todo mundo, porque cada um tem o seu específico. A sua realidade, Então, por exemplo, você trabalha ali recebendo e já fazendo mandando para o full. Mas tem pessoas que trabalham, por exemplo, com roupas, já é outra realidade. Pensa que se a pessoa trabalha com roupa, ele tem moda, então ele tem coleções durante o ano. Grades. Vamos falar que pelo menos 2, e umas empresas grandes trabalham com 4, que era o caso da Nike, 4 coleções por ano. Então, mas pelo menos frio e calor e verão, calor e inverno, né? Sim. Verão e inverno vai ter, assim, mais ou menos. Mas pelo menos 2 coleções. Então, tem a mudança de SKU constante e cada linha, cada roupa que ele tem, ele vai ter a diferença de cor e grade, igual você falou. Imagina, tem 5 cores dessa camiseta aqui. Só dessa camiseta eu já vou ter uma grade aí de 5, 6 de cada um. Então, uma pessoa com um faturamento até menor que o seu, às vezes já precisa de ter algum sistema controlando ali o estoque dele. Para que quando ele recebe a mercadoria, ele consiga conferir. Legal. Já conferir com leitura de código de barra para não ter problema de troca, né? Entendi. Porque eu brinco que sempre o recebimento ali é muito importante. É o mais importante para uma saúde de estoque. Ou seja,
a necessidade é mais pela complexidade do nicho que ele tá Isso, trabalhando, né? Porque no isso. caso do produto chinês é fácil. Chegou ali, tacou no armário lá, bipou, entrou. Agora, a roupa existe todo um controle, né? Esse é um exemplo, né? E tem outros produtos, por exemplo, que tem validade também. Então, se ele tem ali uma armazenagem, às vezes, é lógico, às vezes o giro é muito rápido. Então, chegou, ele já vende, ele não dá tempo de vencer nada no estoque. Mas se o giro já é um pouco mais lento, então um controle de validade também é necessário e isso não tem como fugir de um WMS. Então, cada realidade é uma. Bacana. Falando de faturamento, vendas, é difícil para estimar, mas eu acho que as pessoas começam a sentir a dificuldade ali no dia a dia. Então, quando a pessoa percebe que está faltando, que está tendo essa dificuldade, normalmente já passou da hora de implementar. Então, o interessante, até um negócio para a gente criar, quando a pessoa estiver dentro da escalada, é começar já certo. Sim. Então, por mais que ele está ali numa estrutura mais enxuta, menorzinha ainda, ele vai criando, começando a operação dele já de uma forma estruturada. Isso é bacana. Isso daí a gente fala muito, né? Eu gosto de dar esse exemplo na internet, que, por exemplo, no Brasil a gente tem mania de começar do jeito que dá. Então começa de qualquer jeito, quando crescer arruma. Eu sempre fui assim também, pra ser bem sincero. Eu comecei do jeito que dava, minha fábrica era uma zona, depois foi organizando, construí mezanino, aluguei galpões e aí, né, depois aluguei um prédio lá em Santa Terezinha, montei meu escritório em cima e beleza. Só que no começo vai do jeito que dá. As empresas americanas, elas têm um perfil diferente, né? Por isso que aqui tem tanta empresa fechando todos os anos. É mais de 2 milhões de empresas que fecham, né? Por ano. É um número muito grande. Mas por quê? Começa de uma maneira que você não tem clareza, você não tem controle, você não tem dados para analisar o crescimento da empresa. Uhum. E, por exemplo, uma empresa americana começa com RH já, velho. Entendeu? Que empresa no Brasil começa com RH? Tem empresa grande que nem tem RH. Tem depois de 50 funcionários. Então lá eles prezam muito, até no início, para você contratar as pessoas corretas, para você avaliar quem você está colocando para dentro. Então isso é uma coisa bem legal de mentalidade, de querer começar do jeito certo, né? Claro, nem todas são assim, mas a boa parte porque é cultural. Já no Brasil, não. E por exemplo, a gente fala muito aqui do Brasil que às vezes o cara vai começar, mas ele não tem tanta grana. Então ele tem que investir em produto, que é o produto que vai fazer ele fazer a bola de neve dele e tal, e Com começar a certeza. crescer. Então é o que você falou, ele tem que sentir o gargalo primeiro pra falar, pô, tô com uma dificuldade, tá começando ter a inversão de produto, o cara comprou uma coisa, é enviado outra, ou manda, sei lá, na hora de embalar pro full, já aconteceu comigo, de funcionário meu catar a embalagem individual, quando não tinha a caixa master, né, não tinha código de barra no produto, você tem que colar em cada unidade. Já aconteceu de funcionário meu colar uma etiqueta de um lado da caixa e outra etiqueta do outro. E aí você acha que enviou 2 produtos, mas tá um só com 2 etiquetas. E aí entrava no full, tinha entrado menos, entendeu? Esses problemas idiotas aí, que é falta de controle logístico, né? E, por exemplo, você acha que é importante uma pessoa começar a pensar nisso quando tá bem estruturada financeiramente, né? Porque é um gasto que não vai ter retorno diretamente ali no bolso da pessoa, né? Isso. Tem que estar no mínimo já estruturado, né? Pensando, já tem um funcionário, né? Uma empresa que já esteja num estágio assim que vale a pena já ter um estoque. Ele vai ter que ter uma prateleira para armazenar, um porta-pallet. Então, falando de área, assim, mais ou menos, né? O cara que está ali na garagem realmente não vai precisar de um WMS. Ele vai conseguir, pelo menos no Excel, ele vai ter ali, né? De controle. Mas utilizando essa técnica aí de começar certo, né? Sim. Porque muitos não têm nada, né? Então, pelo menos o Excel para você saber o que você tem ali em casa, para saber o que você o pode mínimo mandar para o controle full. de estoque, né? Que faz parte Porque ali um erro desse que você acabou de falar, né? Imagina a pessoa, etiqueta no full, ali foi só uma diferença, o cara ainda conseguiu salvar. Mas se ele etiqueta 500 peças de um produto com a etiqueta errada, aí começa a chegar o full não entende que a etiqueta tá errada. Aí tá fudido, aí a conta explode. Aí ou ele vai ter que recuperar aquilo lá, trazer de volta. E pagar caro para trazer. A reputação dele já foi pro saco. E é uma coisa, um processo simples, né? Que daria para ele fazer de alguma forma manual em casa. Exato. Mas assim, o cara que já está maior, um CD ali já de 200, 300 metros quadrados,
ou que tem uma grande complexidade de estoque, já vale a pena ali contratar, né, um WMS. Hoje em dia não é igual os RPs que tem, né, que a gente começa com muito baratinho. Tem sim um investimento, né, de entrada ali, 5, 10 mil reais pelo menos, e depois uma mensalidade que vai diluir conforme sua venda. Se você Número de pedido, né? se você tem uma venda grande já, isso perto do seu faturamento ou perto dos itens pedidos, dilui de uma forma super tranquila. Então, para quem vende pouco, realmente acaba pesando essa mensalidade. Pessoal, quando ele fala de WMS, né, pra quem não sabe o que que é, porque eu também não sabia até uns anos atrás. Porque, por exemplo, quando eu tinha minha fábrica lá, a gente fazia a expedição. A expedição funcionava, mas quem desenhou a expedição fui eu, entendeu? Subia da fábrica lá pro estoque, o pessoal já na hora fazia a embalagem dele, tudo bonitinho, guardava no estoque o que era o excedente, etiquetava o que vendia no dia, porque muita coisa ali, cara, era praticamente on demand, sabe? Porque eu tinha fábrica embaixo, eu não precisava ter um estoque gigantesco. Depois que eu comecei a mandar pro full, que eu comecei a pensar mais nisso. Aí veio a pandemia, 2020, acabou full. Porque não dava tempo. Era tanta venda, que era impossível eu fazer estoque ao ponto de abastecer full para esperar vender. Caramba. A venda acontecia o tempo inteiro. Produto fitness, né? As academias fechadas, o pessoal treinando em casa e tal. E eu não usava sistemas assim, eu não tinha, cara, eu tinha sistema simples, né? Só o RP, que era o básico para ter o controle de entrada e saída ali, era o básico do básico. Fora isso, eu não usava nada, era 3 contas no Mercado Livre na época, né? Fora os outros marketplaces que eu vendia, Netshoes, era Magalu também. Quando veio a pandemia, eu fiquei só em Mercado Livre, porque eu falei, velho, não dá mais, agora tem que focar, porque aqui que tá estourando de vender com maior margem, vai aqui mesmo. Aí foquei só no Mercado Livre, até o e-commerce a gente pausou na época, né? E o WMS, para quem não sabe, ele é um sistema, ele chama Warehouse Management System, né? Isso. É um sistema de gerenciamento de galpão, de espaço logístico ali. E ele faz tudo o que você imagina. Por exemplo, desde a parte de controle de estoque, endereçamento, que é fundamental o endereçamento, que é o seguinte, você tem códigos que você coloca na sua prateleira para o seu colaborador identificar aonde que tá. E o sistema, ele aponta, né? O sistema tem o desenho, ele aponta, ó, tá na esteira, sei lá, E3, né? Aí tá lá, pô, E3. Você vai lá, o cara já sabe onde tá o produto, porque tá endereçado no E3. Então você tem uma organização dentro do seu galpão, onde nada entra em lugar errado, né? Deu uma entrada na mercadoria, igual ele deu o exemplo de roupa, do modelo X, grade tal, tamanho tal. É naquela estante ali. O outro tal, é naquela outra estante. Ou é na mesma estante, só que do lado direito, o outro do lado esquerdo. Tudo isso ele mostra, né? E, por exemplo, você tem o BIP, que você vai bater na etiqueta do Marketplace, e ele já vai dar ali, pô, esse produto tá em tal lugar. Você pode emitir nota só de um produto, ou emitir nota no geral, assim, as etiquetas do geral, e depois ir caçando, da maneira que for mais eficiente, né? E pelo que eu sei, o Warehouse também, ele traz a eficiência, ele mostra, pô, fazer isso daqui, baseado nas vendas que você fez, começar dessa forma vai ser mais eficiente, pela proximidade da mesa de embalagem pro estoque, tem tudo isso, não tem? É um controle completo, né? É isso aí, a partir do momento que você tem um WMS, você está totalmente ali monitorado pelo sistema, então, desde que chega o produto, a pessoa vai ler ali, vai fazer o check-in, né? Ele vai ler código de barra de cada produto. Se não tem um código de barra, nesse primeiro momento já resolve esse problema. Ele já vai colar uma etiqueta para ter o controle em toda a cadeia ali dentro do seu armazém. Então, depois que você conferiu, chegou o produto certo, na quantidade certa da nota fiscal, chegou. Então, pelo XML da nota de entrada, você já faz essa conferência. E a conferência é feita num coletor de dados. Que o coletor de dados, o maior fabricante hoje é a Zebra, né? Igual que a gente conhece das impressoras. E é como se fosse um celular. É um celular um pouco mais robusto, né? Que ele tem uma estrutura para permitir que caia no chão, que aguente aí um ambiente fabril, né? E ele vai lendo ali as etiquetas dentro... O próprio WMS tem a tela, né? O aplicativo Android, que dentro do celular ali ele vai funcionar como um integrado com o WMS, né? Então, nesse primeiro momento, ele confere o produto, depois ele fecha
E você tem toda essa visão gerencial, né, para quem tem ali na sua empresa, de todas as fases do processo e quem está manuseando ali na operação. Cada responsável ali, né? Isso, você fica tem como tudo achar registrado. de onde veio o erro. O erro veio daquela pessoa ali. Isso, perfeito. Porque é a etapa dele que é onde achou a falha aqui. Isso, e aí essa pessoa, pode ser a mesma pessoa ou outra pessoa vai pegar aquele produto no recebimento, ele vai falar, ó, essa roupa aqui, ele vai armazenar em posição A2, na posição X. Ele vai lá e coloca lá, confirma o recebimento, confirma a armazenagem, e isso daí vai tudo para o sistema, e você vai tendo todas essas fases. Na hora do picking, que é importante, você lembrou muito bem, Diego, quem tem mais de uma... Explica para eles o que é o picking. Ah, tá. O picking é a pegada do produto ali no supermercado. É como se fosse a gente mesmo dentro do supermercado. E o que eu estava falando, imagina a pessoa que tem mais de uma conta. Então, hoje ele tem que rodar vários processos, várias vezes. No WMS, uma vez integrado ali todos os pedidos, ele vai pegar ali customizado, né, na melhor rota possível dentro do seu armazém. Ele vai pegar um carrinho ou normalmente um carrinho, né, de picking. E essa pegada, né, com o coletor de dados, ele vai falar, ó, vai na posição tal e pega tal produto. E ele vai colocando ali no carrinho do supermercado. Terminou a rota ou encheu o carrinho, ele vai lá e deposita aqueles produtos, né, numa área ali aguardando conferência de expedição. Tá. Antes de expedir, né, tem um checkout, que é onde a pessoa vai pegar o produto, né, ler aquele código de barra, pô, esse produto é relacionado a esse pedido. Aí sai a etiqueta do pedido, muito parecido com os vídeos que eu acho que todo mundo já deve ter visto lá do Mercado Livre. Chega um tote lá amarela, né, do Mercado Livre, ali você vai ter um tote na sua operação com os seus produtos, né, ele vai ler, vai sair a etiqueta, ele vai fazer a embalagem conforme a necessidade de cada produto, né, e ali ele já faz a conferência. Aí é essa etiqueta, é esse produto, fechado. Tudo isso já vai atualizando o sistema, né? O status, né, do pedido dentro do processo. Legal. Terminou tudo ali, ele vai para uma última área, que é a expedição. Então ele fica guardando ali a coleta. Tem gente que usa, tem gente que não usa, mas às vezes é interessante, né? Quando a empresa já está maior, dentro dessa área, quando vem coletar, por exemplo, o Coletas, ele vai lá e vai lendo todos os produtos. Pô, ele coletou os 2.000 volumes aqui. Isso. Só um detalhe, pessoal. Por exemplo, ele está explicando o que ele falou, por exemplo, de assinatura WMS, tá? Isso daí você paga a implementação. Existem vários WMS no mercado, sistemas como esse. E, cara, isso é um sonho de todo empresário que começa a crescer, tá? Depois eu vou falar sobre isso daí. Só que você paga a implementação, porque a implementação, ela é complicada. O cara tem que entender o seu negócio. Então, muitas vezes vai uma pessoa in loco, vai uma pessoa na sua empresa para entender e poder fazer da forma que a sua empresa se adapte da melhor maneira. Porque ele vai ter que, né, ajudar a endereçar, vai ter que ajudar isso e aquilo. Isso pode levar até 2 meses ali de implementação. Por isso que tem um custo inicial. Alguns mais caros, outros mais baratos, né? Quando é uma marca mais conhecida, né? Aí fica mais caro. E depois você tem o valor mensal baseado pelo volume de pedidos que você faz. Só que por que isso eu acho muito louco? Por exemplo, ele falou da expedição, né? Que daí o Mercado Livre vai bipar. Só que, por exemplo, é bacana porque quando você tem um sistema desse, você quer imprimir por produto. Aí você tem essa aqui, ó. Vendeu essa garrafinha, vendeu no Mercado Livre em 3 contas suas. Tem lá assim, ó, 223 garrafinhas dessa daqui. Tá no corredor tal, o melhor caminho é esse aqui. O cara vai fazer o picking, o picking é pegar do estoque. Igual ele falou, um supermercado, você vai com um carrinho, 233, beleza, vamos catar aqui. Pá, 1, 2, 3, jogou ali. Levou pra lá. Quando você vai batendo o código de barra, ele vai emitindo a etiqueta do Mercado Livre. Não importa de qual conta, ele vai saindo. Você pode selecionar para ir na conta 1, depois na conta 2 ou na 3, ou você pode colocar para sair todas do mesmo produto. Você vai bipando, vai saindo. Se por um acaso você bipar o último produto, só que o cara colocou 2, 3 peças a mais, e o sistema já vai avisar, fala, não, já deu o número de peças. Ou seja, o cara que fez o picking, muitas vezes ele catou uma peça a mais ali sobressalente, vai e leva de volta. Então você evita uma série de problemas. E outra coisa, na hora de expedir, por experiência própria, a gente tinha na nossa expedição há um tempo, a gente colocou lá o WMS. O Mercado Livre, a hora que bipa, ele não tá fazendo checkout. O Mercado Livre, ele só conversa com o sistema do Mercado Livre. Não conversa com o WMS, pelo menos não na época que eu tava, não conversava. Então você tem que fazer o seu checkout primeiro.
Quando você vai colocar no carrinho que é pra coleta do Mercado Livre chegar, você já fez a sua expedição. Você já deu baixa no seu estoque. Você catou aquelas mercadorias e foi dando checkout e jogou aqui. Você transfere da mesa de embalagem, de etiquetagem, né? Pro carrinho que o Mercado Livre tá vindo coletar. Então, pô, bipei uma caixa, joguei aqui. Bipei duas, joguei aqui. Bipei três, fazendo checkout. Fiz checkout das 233, vai lá pra frente, onde o Mercado Livre vai vir e coletar. Só que no seu sistema de WMS ali já deu baixa. Aí o Mercado Livre vai vir e vai levar e não vai ter erro, entendeu? E por que é muito importante isso, pessoal? Assim como todo negócio, César, a gente tem o risco do negócio, né? Quando a gente fala de uma fábrica, o risco do negócio é sucata, é produto, né, mal feito, soldado, que você vai ter problema ali e tal, no comércio em geral. Quando você fala de uma loja, eu gosto de dar exemplo até da Kamikado, né? Você entra lá, tem um monte de gôndola com coisa cara de vidro. Eu até falei esse dia, pessoal, por lei, se uma pessoa entra, esbarra ali numa prateleira e quebra um monte de copo e prato, essa pessoa não é obrigada a pagar. Porque aquilo é um risco do negócio. Apesar da loja querer que você pague, ela vai dar um jeito de... Se você conhece a lei, você sabe que você não precisa pagar aquilo. Porque quem resolveu expor ela de uma forma nos corredores que tem o risco de cair, de uma criança esbarrar, um idoso desmaiar, cara, de alguém tropeçar, o negócio, ele tá ciente que aquilo é o risco. Então é o risco do negócio. E quando a gente fala do nosso modelo de negócio, que é venda pelo Mercado Livre, o que é o nosso risco? Mandar uma mercadoria errada, mandar uma mercadoria trocada, troquei a cor, troquei o modelo, mandei duplicado, era um pedido de uma venda, eu mandei 2 peças pro cara porque eu confundi. E quando você cata no final do mês, cara, isso daí muitas vezes representa 8%, 10% da receita de uma empresa. Porque você vai ter que pagar o frete reverso. O cara do Mercado Livre, o cliente vai ter que te devolver, você vai ter que pagar o frete de devolução. É um prejuízo desgraçado. Isso quando você manda... o cara comprou uma unidade. O cara que está expedindo da sua empresa lá, ele mandou 2. Ele confundiu o pedido e mandou 2. O cara que recebeu 2 não vai abrir o bico, ele vai ficar na dele. Só que o cara que comprou 2 e recebeu uma, ele vai falar, ó, chegou uma só. Aí você vai ter que pagar o frete e mandar pro cara. No final das contas, muitas vezes a pessoa não faz conta, né? A pessoa adora fazer conta de ads. Ah, não vou usar ads porque o ads gasta muito dinheiro. Mas pra mandar produto errado, os caras são uma beleza, né? Aí não faz conta. Mas isso muitas vezes representa, cara, porra, mais de 10% da receita que o cara perde, o lucro, só de frete reverso e tal. E um sistema como esse, ele traz uma limpeza que, assim, você economiza em funcionário, que você não precisa de ter um monte de gente na expedição, porque você pode ter um para cada etapa da expedição e acabou. Se você não tem um volume muito grande, uma pessoa para fazer o pique já é mais do que suficiente. Porque você tem o horário de corte, não é o dia inteiro fazendo pique e packing, é uma vez no dia. Entendeu? Você vai fazer, beleza. Você tem um outro para conferência, conferiu. Você tem um outro para fazer o checkout, fez. Acabou. Acabou. É 3 pessoas ali, cara, e um gerente ali para coordenar. Não tem segredo, não é? Então você economiza muito dinheiro, né? Com certeza. Essa questão da mão de obra, além do ganho operacional, né, a questão da mão de obra é muito grande. Inclusive, quem tem mais de uma conta e quem já começa a fazer um pouco mais de complexidade, começa a aumentar a carga administrativa ali daquele CD. Então, eu já fui em CD que tinha 3, 4 pessoas administrativas e tinha 8 pessoas no operacional. Eu falei, cara, não faz sentido. Uma vez que ele tem o WMS, uma pessoa, parte do período, ele já consegue, faz todo o processo. É tudo automático. Para você ter uma ideia, 4 pessoas geravam uma operação de 2, 3 mil metros quadrados lá na DHL. Caramba. Com o pé nas costas, porque lá tem um WMS super robusto, né? Então, tem o ganho. Essa conta... 4 pessoas para um galpão de 4 mil não, com certeza. E o pior, né? No Brasil, a gente tem muitos processos que dificultam a redução desse quadro administrativo. Nos Estados Unidos, na experiência da DHL, tinha CDs assim, gigantescos, 40 mil metros quadrados, que tinha uma pessoazinha ali só apertando um botão. Sim. E uma salinha minúscula, porque não tinha nota fiscal, nenhum processo fiscal, não tinha nenhum... essa parte que acaba demandando aqui no Brasil, né? Eu falei assim, não é possível que só tenha uma pessoa que cuida desse CD inteiro. Era uma pessoa só. Então, só essa conta aí já começa a fechar o valor do WMS. Sim. E produtividade também é gigante. O que você falou ali na parte de expedição, né?
Então, o cara pega ali o item, ele vai só bipar e já sair a etiqueta. Não, pra você ter ideia, quando eu comecei o CD, a gente tinha as pessoas na expedição. E na época eu instalei, o primeiro que eu instalei foi o Hub Integrador, que era o Magi 5, que ele tem algumas funções de WMS também, como endereçamento e tal. Só que a gente tinha muito problema no CD do Escalada de envio errado. Por quê? Porque a gente fazia a emissão do pedido, o pessoal do administrativo, a gente tinha uma prancheta que pendurava a prancheta, descia pro estoque, né? Isso manual, a nota já dava baixa no sistema. Só que descia o pedido pro cara saber quais itens ali. Só que antes de ter o sistema, né? Então o cara tinha que ver, ó, 5 desse daqui, 10 desse daqui. Só que não tinha foto do produto. Então, às vezes, você colocou lá um modelo específico e o cara manda o modelo errado. Ou na pressa pegou, não leu qual que era a cor e tal. É o mesmo modelo. Mas tem, por exemplo, mouse. O mouse que a gente vendia, a caixa era a mesma. Só que atrás, sabe aqueles quadradinhos que você tem azul, vermelho, verde? E aí os caras fazem um X com caneta, né? O chinês pra saber qual que é. E às vezes na pressa você pega e não vê direito. Né? E isso acontecia demais, cara, de mandar faltando mercadoria. E a mesma pessoa que pegava o pedido era a pessoa que fazia o picking, era a pessoa que fazia o packing também. Que embalava ali, colocava e expedia. Isso era cara... Aí eu vi esses problemas e eu comecei a mudar. Eu falei, ó, a partir de agora vai ter uma pessoa lá embaixo que ela é o conferente. Ela só vai fazer conferência de mercadoria. O cara, ele não vai pôr nada dentro da caixa. Ele vai separar a caixa desse cliente, pegou o pedido, montou a caixa do cliente, certo? Montou ela ali. Vai fazer o picking, vai catar todas as mercadorias, colocar em cima da mesa. O conferente tem a segunda via do pedido, ele vai lá, ele vai conferindo e riscando. Pô, riscou. Quer dizer que ele assina. Aí o primeiro que fez o picking, ele assina que terminou o picking. O segundo que conferiu, ele assina porque ele fez a conferência, certo? Aí vem a outra pessoa, fecha e põe lá na frente. Aí acabaram os erros, né? Só que assim, você vê, são 3 pessoas ali para fazer o serviço que uma pessoa faria com o sistema de WMS. Numa operação que não era tão grande assim, era simples, né? Porque eram poucos produtos. Então uma pessoa conseguiria fazer etapa por etapa, né? Com um sistema que ela tem clareza do que ela tá fazendo ali. Por quê? Esse problema do mouse, ele não existiria se tivesse o endereçamento só do mouse vermelho, o endereçamento só do mouse preto, o endereçamento só do mouse roxo. Porque, cara, tá lá, pô, tá aqui nessa prateleira. Nosso não, o nosso era uma caixa com todos os mouses lá que o cara tinha que ficar caçando. Cadê a eficiência disso? Não tem eficiência nisso, tá? Você tem que separar por produto, né? Com certeza. E isso é que você acabou mudando aí sua trajetória. E você teve rapidez, né, inteligência para mudar ali o processo. Mas às vezes a gente chega em operações que a internet todo mundo sabe, né? Vendas online é exponencial o crescimento. E o cara cresce tão rápido que ele não consegue se adaptar, ele não consegue criar esse processo, ter essa sacada. Às vezes ele está longe do chão de fábrica ali, aí as pessoas começam a fazer da melhor forma que eles imaginam ser, não dá nem para culpar. Funciona, mas... E aí você chega na operação que cada um faz de um jeito. Eu faço picking e embalo aqui nesse cantinho. Eu faço... Isso é aquela primeira etapa que você falou ali do mapeamento. Então, para começar a conversa de entrada de um WMS, primeiro como que tá a operação do você cara. tem que entender e ter um mínimo de um processo, né? Você tem que começar a padronizar. Cara, o pessoal, ele quando começa a vender assim, é compra e venda, né? Que é o que eu falo, quando você começa no Mercado Livre, você é empacotador de caixa, você não é empresário ainda, né? Isso aí. Porque quando você cria uma empresa, não existe nenhum setor da sua empresa que não necessite de processo. E o processo ele tem que ser documentado. Se você não documentar, você não tem processo. Porque, por exemplo, como que você sabe quando você tem um processo? Quando você chega num funcionário de uma empresa, por exemplo, eu sou consultor de gestão empresarial. Eu vou chegar no vendedor e falo assim, ó, esse produto aqui, como que você vende ele? Tá. Beleza, vai lá, vem o outro vendedor. Como que você vende ele? Se o cara falar de maneira diferente, já não tem processo. Entendeu? Como que é a primeira abordagem? Qual que é a cadência? Até quanto tempo você dá aquilo como perdido quando o cliente não responde? Tudo isso é processo e cada setor exige o seu processo. É que o pessoal começa muito nessa ânsia de vender e não se preocupa em se tornar empresário. Isso. Empresário é metrificar, é desenhar processo, é ter fluxograma. Ó, é disso para isso, para isso, para isso. A logística nada mais é do que um desenho de etapas, né? É a entrada de mercadoria, é a estocagem dela, a conferência, né? A estocagem, tal. Tem tudo um desenho de fluxograma ali. Porque daí qualquer funcionário que chegar, você deu o documento pra ele já sabe o que tem que ser feito. Ele fala, velho, não tem erro, tá documentado, né? É a profissionalização da sua operação, né? Então,
Uma vez padronizado, e a gente sabe como que é o mercado, né? Tem os picos, né? Então, se você precisar no final do ano colocar mais 10 pessoas lá, em uma semana, você consegue treinar a pessoa. Sim. Agora, se não tem processo e cada um faz de um jeito, aí você vai colocar ele de sombra e ele vai aprender. E o pior, né? Exato. Ele vai aprender errado. Vai aprender errado, Porque vai pegar vícios, né? vai pegar vícios. Ali da operação ruins e já era. E aí é a receita para dar errado, né? Você vai estar no seu melhor momento de venda, no pico de operação, ali novembro, dezembro, que a parte que mais crucial. Todo mundo, independente do... Eu falo isso para todo mundo, né? Independente do ramo que o cara vende, é impressionante. Novembro e dezembro, via de regra, é o pico de operação. É Black Natal, né? E aí você coloca pessoas ali inexperientes que colocam a sua operação em risco. E você mesmo não tem experiência para treinar. Porque quando você começa uma empresinha assim, você quer contratar mão de obra barato. Você vai contratar um cara, você fala, pô, tem perfil, porque o moleque é ligeiro, é rápido, né, aguenta pegar a caixa, vai ele mesmo. Entendeu? Só que o cara, velho, às vezes trabalhou como estoquista no mercado e não sabe nada. O cara, né, ele não é preparado para isso. Então cabe a gente transferir um pouco desse treinamento para ele. Só que se você também não sabe nada, você vai ter que depender do cara criar o mecanismo dele ali de logística, que muitas vezes não vai ser eficiente, né? Na maioria, na verdade. Então isso é realmente importante. E pessoal, para quem acha que, por exemplo, isso daqui é uma coisa só que empresas grandes passam, muito pelo contrário. Né? Empresa grande só é grande porque estrutura isso desde o começo. Não é porque elas estruturam depois que ficam grandes, né? Porque, por exemplo, esse problema logístico acontece em empresa pequena, empresa média, grande, ineficiência tem empresa grande. Quantas empresas grandes não precisam, depois de um período, passar por um downsize gigante para tirar a mão de obra desqualificada que estava muito onerosa, né? Porque a empresa começa a crescer muito, cara. Aí, pô, precisa contratar gente para isso, para ajudar aqui, para ajudar ali. E muitas vezes você perde o controle. Só que, na verdade, você tem um setor ineficiente que ele precisa contratar várias pessoas para suprir uma pessoa que não tá dando conta. Mas, às vezes, uma pessoa boa no lugar dessa não precisaria de mais 3 em volta dela ali. Você faz o downsize, aumenta a margem, isso aí, cara, empresa grande acontece muito. Imagina na pequena, né? Então, você tem que pensar desde o começo ali na eficiência da empresa. É isso mesmo. Eu vivo isso, né? Hoje, como consultor, eu vou em empresas grandes até. Eu chego lá e falo assim, não é possível, né? Não vou falar nomes, é claro, né? Mas acontece isso aqui? Acontece, né? E isso, né, que eu acabei aprendendo dentro da DHL, né? Essa padronização, a DHL criou, para explicar um pouco da história, a DHL também não surgiu do zero. Há 20 anos atrás, ali em 2010, quando eu entrei lá, tinha um pouco disso. Cada operação trabalhava de um jeito. Mesmo com o mesmo WMS, às vezes cada um tinha uma forma ali de gerir. E aí, com o passar dos anos, ali em 2016 mais ou menos, a DHL parou e falou assim, vamos criar um sistema de gestão, que chama o OMS. Foi criado, por sorte, no Brasil. Eu participei um pouco ali do desdobramento, né, dessa metodologia. E, cara, foi um divisor de águas, porque a partir dela, ela começou a padronizar a forma de gerir. Então, são 12 etapas ali, né, que passava. E era um pouco dessa escadinha mesmo. Começava ali entendendo a operação, fazendo a padronização dos processos. Aí depois começa a medir a produtividade. Para a gente, até uma operação média aqui que a gente conhece de e-commerce, é difícil a gente medir, mas quanto que uma pessoa faz de picking por hora? Isso daí era, cara, o funcionário ali no chão da fábrica sabia quanto que era a produtividade dele e quanto que era a meta dele. E isso daí era foi um grande diferencial dos últimos anos. A DHL, ela vende isso abertamente, né? Não tem nenhum segredo da DHL que eu estou falando aqui. E padroniza, aí cria a parte de dimensionamento. Uma vez que você padronizou e você já conseguiu reduzir ali a quantidade aumentar a produtividade, então quer dizer que está sobrando pessoas, né? Se aumentou a produtividade e está fazendo a mesma quantidade de unidades por dia, então está sobrando. Realoca ali, é uma operação muito grande, né? Ou realoca ou acaba desligando mesmo, né? Num corte e com certeza isso vai gerando resultado, né? Para uma empresa que é serviços. E aí depois ainda tem a parte de melhoria contínua, né? Em cima disso daí, porque
Aquela pessoa que está trabalhando muito acima da média de produtividade, o que ela está fazendo diferente? Será que a gente não deve copiar ela, né? Então tinha o coordenador ali da operação, né? O chefe direto dele fazia um mapeamento dele, via se ele não estava burlando o sistema primeiro, né? Mas normalmente ele descobria que a pessoa estava sendo muito produtiva porque em vez de ela pôr a caixa de pé, ela estava pondo a caixa deitada. Aí naquele momento ele já criava um Kaizen. Kaizen vindo do sistema Toyota, né? É uma melhoria contínua rápida e curta de fazer ali dentro da operação. Gerava o Kaizen, fazia, implementava, e a partir daquele momento todo mundo trabalhava com a caixa deitada em vez de pé. Você vê que legal. Então aí a produtividade ia aumentando. Então, nas operações pequenas, todo mundo que está assistindo vai pensar e vai lembrar de alguma melhoria que fez, todo mundo acaba fazendo isso por intuição. De repente a impressora estava em cima, a pessoa tem que ficar levantando o braço toda hora, ele percebe que se ele pôr embaixo, é mais fácil de tirar a etiqueta, então ele ganha ali a produtividade. Então tudo isso tinha um sistema que geria lá, e depois no final das contas ali tinha até a parte de celebrar a vitória, né? Celebrar o que você fez e fechar o ciclo. Então, essa parte isso é bem interessante. eu busco, né? Desde o pequeno, né? Até o grande, né? Aplicar essas técnicas para melhorar a produtividade, melhorar principalmente a curacidade, né? Bacana. Isso daí em todas as outras áreas, né, do empreendedorismo funciona da mesma forma, né? A Toyota, ela revolucionou, acho que esse meio industrial, porque não foi, ela criou o modelo Lean mesmo, né, da Toyota, criaram o Kaizen, o Kanban. Kanban também é uma organização criada pela Toyota, né, que hoje é muito comum, o pessoal usa Kanbans para montar ali a sua rotina semanal da empresa, e também foi criado por eles. E esses sistemas, eles são muito interessantes para a gente entender um pouco sobre gestão e aplicar, por exemplo, KPIs também, né? Você definir, porque para você gerir, pessoal, e poder metrificar a eficiência de um determinado setor, você metrifica com dados de produtividade, de qualitativo, quantitativo, né? Você tem que entender em quanto tempo a pessoa conseguiu fazer tantas operações ali. Pô, essa aqui fez acima da média num tempo mais curto. O que ela fez de diferente? Daí entra aquilo que você falou, né? A melhoria contínua que foi criado pela Toyota também, que é isso. A pessoa, o setor, ele sempre tem o que melhorar, né? Sempre tem algo para ser feito, para aprimorar, e sempre tem que ficar de olho. Não é porque algo tá bom que ele também não possa ficar melhor ainda, né? Com melhorias que você possa buscar fazer ali naquele setor. É assim que você continua se desenvolvendo. E eu vou dar um exemplo só para finalizar aqui. Quando isso daí, cara, você pode achar assim, cara, mas não precisa nascer perfeito assim. É sempre bom você nascer com métricas. Você tem que ter essa organização, o mínimo possível, é o que ele falou. Às vezes o Excel já basta, aí depois você vai para um RPzinho para ter o controle de estoque, porque só depender do Mercado Livre, cara, você tem que ter um sistema que você tenha o seu controle, né? Porque ali você vai integrar com qualquer outra operação e vai estar no mesmo sistema. Então, integrar o estoque com um RP é o mínimo que você tem que fazer, desde o começo, né? E depois pensar em deixar essa operação logística cada vez melhor, porque o RP ele já está ligado à logística, total. É controle de estoque e emissão de entrada e saída. Já está ligado à expedição. E o integrador do Mercado Livre é uma maneira de facilitar, lógico. Só que se você quer pensar em crescimento, já com uma base bem feita, no mínimo entender o funcionamento do RP. Porque a hora que você pegar um WMS, vai ficar muito mais fácil você interpretar o que está acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo da minha academia. A CrossFit Utinga, quando eu estava na segunda unidade dela, era uma unidade grande que eu abri, e ali a gente bateu mais de 200 alunos. Só que na época, cara, o que acontecia? Muito aluno fechava semestral, anual, porque tinha os benefícios, né? Eu sabia que a academia, pô, em época de frio, o volume caía. Então, nossa meta, né? A gente tinha vendedor, a nossa recepcionista era vendedora comissionada, e a nossa meta era ela empurrar anual. Porque o cara fechava o anual e, velho, aí pagava o ano todo. Se ele vai no frio ou não, o problema é dele, né? É assim que a Smart Fit ganha dinheiro. E era a nossa meta também, fechar anual. Só que muita gente pagava em cheque. Academia é natural pagar em cheque. Hoje em dia você passa lá o cartão normal, mas naquela época era... Aí depois criaram o pagamento recorrente, né? Aí facilitou muito para donos de academia. Só que na época era muito cheque. E eu não tinha um sistema de check-in na academia, porque a academia de CrossFit, ela tem aquela frente aberta, o pessoal saía, entrar, correr na rua, fazer alongamento. Você não tinha controle de quem entrava e quem saía. O controle nosso era planilha.
Então, pô, fazia uma planilha formatada, ó, data de vencimento, ela fica da cor vermelha pra saber se tá vencendo, se não tá. Só que mesmo assim, cara, às vezes o cara ia treinar e aí você tinha que ver, ô, fulano, vem aqui, beleza? Ó, aqui, eu vi que seu plano venceu, tem uma semana, você tem que renovar aqui e tal pra poder continuar treinando. Ah, não, pode deixar, que amanhã eu já trago. Aí vinha no outro dia, treinava, dava um miguezão, não trazia. Só que assim, com 200 pessoas é difícil, cara. É difícil, é constrangedor, porque você tem que ficar abordando o cara no meio ali pra fazer, né? É um saco do caramba. E aí o que aconteceu? A gente implementou um sistema de check-in, que era um sistema que a pessoa tinha que fazer o check-in. Até tinha um problema de horário, porque às vezes catava o horário das 8 horas da noite e ia mais gente do que a gente tinha de equipamento disponível. Porque não tinha controle, o cara era livre pra ele treinar no horário que ele quisesse. Muitas vezes calhava de todo mundo ir no mesmo horário. A gente implementou um sistema que para a pessoa treinar, ela tinha que fazer o check-in. Só que a gente colocava um limite de 20 alunos num determinado horário. Deu os 20 alunos, ela não conseguia fazer check-in naquele horário. Aí tinha que ser no próximo, né? Ou no horário anterior, mas naquele não podia. Aí começou a ter um controle. Também questão de pagamento. Se a pessoa tá inadimplente, não consegue fazer check-in. Passou um dia que venceu o plano dela, não tem check-in. Para ela poder fazer o check-in e treinar, tem que pagar. E na hora que entra na aula, o professor pegava o celular e falava, ó, vamos lá, os alunos que fizeram check-in, Thiago, Fernanda, Paula, Vinícius, tá, beleza, aqui. Se tivesse alguém sobrando ali que não fez check-in, ó, cara, não dá, só quem fez check-in. Só que, cara, você não sabe o transtorno que foi isso. Porque assim, eram 200 alunos. Quando a gente implementou isso, velho, ir pra treinar todos os alunos, porque já tava acostumado a não usar aplicativo, todo mundo teve que baixar o aplicativo. Aí, eu lembro que esse aplicativo, cara, ele tinha que vincular com a conta do Facebook da pessoa. E tinha gente que não usava Facebook. Aí, como que você ia falar pra pessoa? Ó, tem que criar uma conta no Facebook. Entendeu? Foi um saco, velho. Foi um saco. A gente levou mais ou menos ali uns 4 meses pra poder implementar, ensinar todo mundo a usar, passar treinamento. Porque não é, o cliente também tinha que aprender a usar. Uhum. Ele tinha que fazer a etapa dele ali. E no começo era complicado mesmo, o cara não entendia muito como que funcionava e tal. E o pagamento via cartão também acontecia por dentro do aplicativo, né? Era um transtorno do caramba. E o que a gente fez? Cara, foi muito transtorno fazer isso, muito, porque tinha pessoa que não sabia do aplicativo, aí ia lá na hora da aula, ah não, cara, chega aí, ó, a partir de agora tem que usar isso aqui, vou te ensinar e tal. Todo dia ensinando pessoa, 200 alunos, velho. Era um saco do cacete. Demorou muito. E eu pagando a ferramenta e ela não trazendo a versatilidade que a gente precisava, né? E dando confusão e tal. E até que depois de 4, 5 meses consegui implementar. Só que foi muita dor de cabeça, muito oneroso, muito chato fazer. Você vê, isso é o ônus de você não começar já bem organizado desde o começo. Porque se você começa com um aplicativozinho, mas eu não preciso disso porque eu só tenho 5 alunos. Não, cara, precisa. Você já começa com a base bem feita, entendeu? É isso que é importante. A mesma coisa se aplica a tudo numa empresa, principalmente a parte logística, né? O exemplo que você deu foi excelente. É exatamente isso que acontece no WMS. A primeira reação do cara que está no chão, lá no seu caso tem 200 para treinar, ali vai ser só o time operacional mesmo, né? Mas a primeira reação do time operacional fala assim, ó, não funciona. Porque eu fazia esse picking aqui, ó, eu fazia 10 aqui rapidinho. Exato. E agora, olha aqui, ó, tô demorando para fazer. Agora tem que ficar vendo aqui, clicando. Eu não tô encontrando. Esse negócio aqui não tá. O sistema tá fora do ar. Não sei. Aí você vê que é tudo treinamento. Adaptação, né, cara? Adaptação. Aí no seu. Puxando o seu exemplo, né? O novo aluno que entrou depois do sistema, você não tinha problema nenhum. Já ele chegava, todo certo. mundo fazendo check-in, ele também já fazia, né? Porque, pô, o que tá acontecendo aqui? Perfeito, e é exatamente o que acontece dentro de uma operação logística. Depois de implementado, e tudo, o cara, né, já entra... Quando a gente pega hábitos ruins, vícios ruins, pra você tirar é muito ruim. Isso em tudo. Por exemplo, eles falam muito de quando você quer tocar um instrumento. Às vezes você quer tocar piano, mas você tem uma mania de apertar mais com o dedo indicador. Só que não, você tem o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e você tem que bater os dedos aqui e o último ir com o dedinho. Se você pega o hábito de bater com esse aqui, ó, a hora que você tiver que tocar uma música mais complexa, um Beethoven, você não tem versatilidade no dedo pra fazer. Só que você já viciou e com o polegar, com o indicador aqui, ó, acabou, filho, acabou. Pra você perder esse hábito depois de 2 anos tocando errado, matou a habilidade do dedo. Você nunca mais vai ter. Isso em tudo, né, cara? Pegou vício
que é ruim, até nós, fumante, cara que toma refrigerante igual eu, que toma Coca Zero todo dia, é foda tirar essas merdas da nossa vida, né? A gente consegue eliminar, mas tem uns que... Nossa, E na funcionário é a mesma coisa, cara. Funcionário, quando você acostuma ele do jeito errado, que muitas vezes ele se acomodou naquele jeito, quando você põe complexidade na cabeça dele, ele fala, não, filho, do meu jeito tava melhor, eu preferia sem sistema que eu era mais eficiente. Eu só sei trabalhar desse jeito aqui. Aí o cara começa, ixi... Puta. Eles se sentem ameaçados pelo sistema também. Fala, não, isso daqui vai me trocar, então, vou ser mandado embora. Mas não vai, né? Porque a carga nunca vai sair automaticamente da prateleira para o pacote, né? É isso, cara. Começar do jeito certo é sempre o melhor caminho. Bom, pessoal, só para finalizar aqui, o César, como aluno do Escalada desde 2020, segunda turma nossa, antigaço, começou lá junto com o Max, ele vai gravar um módulo pra gente no Escalada, tá? Ele vai trazer um módulo da parte logística, estruturação logística, onde ele vai desenhar, ajudar vocês a desenharem a operação de vocês. Por exemplo, eu que tenho até 200 pedidos, quantos equipamentos, quantas impressoras eu preciso térmica aqui, quantos leitores de código, quantas mesas de embalagem, a partir de que momento eu preciso de uma esteira e se preciso de uma esteira, né? E a gente pode até passar algum contato ou outro de fornecedor, de supply ali, de suprimentos ali, né? Ele vai ajudar vocês ali no Escalada a desenharem a operação logística independente do seu tamanho. A gente vai fazer pelo menos 2, 3 layouts, né, para que você, pequeno, médio, possa fazer isso. Se você que é grande, né, tem a consultoria dele que a gente pode ir. Ele é um parceiro do Escalada agora também. Então, se alguém precisar de consultoria logística, vocês vão mandar para mim no Instagram. Por enquanto não tenho o contato dele, do profissional, só que vocês vão mandar para mim no Instagram. Pô, Diego, viu lá o podcast? Ou deixa nos comentários. Viu o podcast do César? Tenho interesse em ter uma consultoria logística com ele. Pra você ter uma ideia, eu paguei a consultoria dele também, tá? E, dependendo até quando sair esse podcast no ar, pode ser que já tenha até no link aqui um formulário para você deixar o seu nome, o telefone, o e-mail e alguns dados da sua empresa, número de pedidos diários e tal, para quem tiver interessado em uma consultoria para estruturar essa parte logística, tá? É um cara de 20 anos de mercado que sabe fazer desde o grande, Casas Bahia, Nike, DHL, até um cara pequeno como a gente, né? Montar uma estrutura ali mais... Porque é o que ele falou, independente do faturamento, às vezes o seu nicho tem uma complexidade. Às vezes você tem uma loja automotiva, tá começando a vender agora no Mercado Livre, só que você já tem uma operação, você já tem estoque, você tem que otimizar ela, porque Mercado Livre é diferente do cara que vai no balcão. O cara do balcão ali, velho, você sabe onde tá cada coisa. Você sabe onde tá o farol, sabe onde tá a lanterninha, sabe onde tá o óleo, mas na internet é diferente. Na internet o volume é diferente, a demanda é diferente, a pressa é outra, né? Então, eu vou deixar o formulário aqui na descrição, para quem tiver interesse, vai, preenche e você pode fazer uma call com ele para ver preços depois, né? Claro que existem preços diferentes baseado no tamanho da sua operação, beleza? Se for de São Paulo, tem até visitação dele em alguns casos, né? Vai lá dentro, entende como que é a operação, né? Tem todo esse período da implementação que ele fica junto com você também por um tempo. Tudo isso é acordado com ele na hora da proposta comercial, beleza? Então, César, valeu aí pela visita, valeu pelas dicas aí do pessoal. Beleza, eu que agradeço, Diego, pelo espaço e espero que a gente consiga aí crescer e dar fruto a essa parceria aí. Ah, com certeza. O pessoal vai... Tem muita gente que precisa disso, não sabe que precisa, mas agora estão descobrindo que precisa, né? Com mas certeza. O cara, podia realmente deixar mais eficiente. Quando a pessoa, igual eu falei, quando a pessoa acha que precisa, já passou um pouco da hora. Que o problema é que muita gente não conhece, né? Eu mesmo, cara, eu não fiquei sem conhecer em boa época da minha fábrica. Se eu tivesse conhecido lá atrás, eu teria evitado muitos problemas e uma expedição gigante, que eu tinha muita gente na expedição, muita gente. Muita gente. Era bem onerosa a minha expedição. Tá? Então, valeu, pessoal. Tamo junto e até o próximo episódio.